Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Sejam muito bem-vindos, uma vez mais, aqui no Seminário Nacional de 2025. Agradecemos muito a nossa audiência online. Temos milhares de pessoas alocadas nos auditórios das empresas, dos sindicatos, das federações, da mesa de trabalho, assistindo o nosso seminário. Conversei com alguns empresários que vieram de voos e durante o voo já vieram, por um pouquinho de atraso que teve ali nos aeroportos, vieram acompanhando o seminário da NTU, por isso a importância da transmissão online. Muito obrigado, você é parte desse evento, juntamente com a nossa ilustre plateia presente fisicamente aqui em Brasília. Este evento, apenas relembrando, é uma realização da NTU, a organização é da OTM Editora, apoio editorial, revistas Tecnibus e NTU Urbano, e eu sou Roberto Sganzerla, serei o management deste evento até o dia de amanhã. Agradecemos também muito o apoio dos nossos patrocinadores, principalmente os patrocinadores Master, Semov e Mercedes-Benz, e todos aqueles que nos prestigiam com os seus estandes aqui na feira. Muito bem, vamos ao próximo painel, que vai falar sobre inteligência artificial e gestão por dados. Assim que eu voltei do evento mundial de transportes, lá em Hamburgo, que aliás ouvi muito pouco de inteligência artificial, eu achei que ia ter mais material, eu escrevi um artigo, foi publicado pela Tecnibus. O artigo dizia assim: inteligência artificial a serviço da mobilidade. E nesse artigo tentei ali colocar um pouquinho do que eu vi, como a IA pode ajudar a transformar e a melhorar o transporte coletivo. Nesse artigo, que vocês facilmente poderão encontrar também na Tecnibus, eu cito o último livro do Kotler, lançado em 2024, que se chama Marketing H2H, Human to Human, de humano para humano, né? Ele diz o seguinte, vou citar literalmente: a tecnologia sofreu uma revolução com a conectividade e agora está sofrendo mais uma revolução com a popularização da inteligência artificial. As empresas que até aqui não conseguiram mudar para se conectar melhor com seus consumidores estão sucumbindo para concorrentes mais ágeis. E aquelas que não souberem usar a inteligência artificial nos seus negócios irão sofrer o mesmo destino. Portanto, senhores, senhoras, é o momento em que as empresas precisam acionar o poder das tecnologias a favor da humanidade e contribuir para o bem das pessoas e do transporte público. Portanto, para tratar deste tema sumamente importante, extremamente atual, update, quem sabe é um dos temas mais importantes hoje em qualquer seminário, inteligência artificial e gestão de dados a serviço da mobilidade urbana. Para tanto, quero chamar aqui o nosso mediador, o Murilo Soares Lara, membro do Conselho Diretor da NTU. Pedir uma salva de palmas ao Murilo. Murilo vai mediar o painel e teremos aqui a apresentação de alguns ilustres palestrantes. Quero chamar o Celso Brandão de Oliveira Filho. Ele vai fazer uma apresentação sobre o assunto. O Celso, uma salva de palmas ao Celso. Ele é fundador da Avex, consultoria focada na implementação. Bom, Celso. Implementação, fique à vontade, de inteligência artificial nas empresas. É também autor do livro Inteligência Artificial e o Futuro do Trabalho, no qual ele analisa o que a IA está transformando o mercado e as relações profissionais. Será o nosso apresentador. Teremos também ilustres painelistas. Celso Camilo, peço também uma salva de palmas. O Celso, ele é cofundador do All Center of Excellence, professor da Universidade Federal de Goiás, professor visitante da Carnegie Mellon University, UCLA, Estados Unidos, e da Indian Institute of Technology. Muito obrigado, Celso, pela sua presença.
Temos o Gustavo Wagner Nunes Balieiro, diretor da Bus2. Está entre nós. Uma salva de palmas. Gustavo. Rebeca Bezerra Leite da Fonte, cofundadora e sócia-diretora da Mobs2. Uma salva de palmas. Valmir Colodrão, conselheiro da Primova. Uma salva de palmas. Time de peso, de feras. Murilinho, com você a palavra. Boa tarde a todos. Um imenso prazer estar apresentando aqui, mediando um painel com tantas feras para falar de um assunto, né, que tem tomado aí as pautas em todos os segmentos, né, não só do transporte, mas que é um assunto que está em voga, está na moda, e acho que podemos aqui explorar isso muito esse assunto e direcionar aqui para o nosso segmento, né, que é um segmento que demanda muito isso, demanda muitos avanços. E eu acredito que a inteligência artificial e a gestão por dados é um desses caminhos para a gente construir um futuro do transporte coletivo melhor. Vou passar a palavra para o Celso, ele vai fazer uma apresentação como é que a inteligência artificial tem transformado os negócios. Celso. Obrigado, Murilo, muito obrigado. Passador. Tá lá? Tá. Boa tarde, pessoal. Primeiro, gostaria de agradecer o Murilo pela introdução, o pessoal da NTU pelo convite. É um prazer estar falando aqui com vocês, com uma plateia tão qualificada. E eu vou tentar desmistificar um pouquinho de inteligência artificial, explicar um pouquinho para vocês de como inteligência artificial já está sendo aplicado no mercado, como a gente acredita que pode, de fato, impactar o negócio de vocês, aumentando receita, reduzindo custos, trazendo mais eficiência operacional de uma forma geral. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Deixa eu só ver se o passador está funcionando aqui. Acho que não. Pessoal, se vocês puderem passar aí ou trocar o passador. Deixa eu ver se fui eu que troquei. Não, acho que não foi. Mas, enfim, se quiserem dar uma olhada aqui no passador, eu agradeço. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu trabalho com tecnologia desde 2012. Em 2012, eu fundei um aplicativo de delivery, concorrente do iFood. Vendi em 2018. E continuei trabalhando nesse mercado de delivery até 2022, quando eu fui impactado pelo lançamento do ChatGPT, em novembro de 2022, e parei tudo o que eu estava fazendo porque eu tive a certeza que eu estava diante de uma tecnologia que ia mudar drasticamente, que vai mudar drasticamente a forma como a gente faz negócio, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente vive no geral. E eu não estava sozinho nisso. Aqui, por exemplo, eu trago citações de diversos empreendedores e executivos americanos que falam das possibilidades do impacto da inteligência artificial nos próximos anos no ambiente de negócios. Alguns falam que IA é a tecnologia mais poderosa e mais disruptiva já criada até hoje. Outros falam que a inteligência artificial vai mudar drasticamente a forma como a gente toca os nossos negócios. Mas eu gosto muito desse paralelo aqui que o Andrew Ng faz. Para quem não sabe, o Andrew Ng é um dos fundadores da Deep Learning AI e um dos membros do board da Amazon. E ele fala que a inteligência artificial é mais ou menos como a eletricidade. Do mesmo jeito que, após o surgimento da eletricidade, a gente não vê mais negócios que vivam sem ela, a gente também não vai ver negócios mais que vivam sem inteligência artificial daqui para frente. Mas que, assim como a eletricidade formatou novos modelos de negócio, a inteligência artificial também vai possibilitar o surgimento de novos modelos de negócio. E a gente tem alguns estudos que já estimam o impacto da IA nos próximos anos. O FMI, por exemplo, fala que 40% dos empregos vão ser diretamente afetados pela inteligência artificial nos próximos anos. Isso de forma direta, porque eu acho que se a gente for falar de forma indireta, praticamente todos os trabalhos vão ser indiretamente impactados pela inteligência artificial. A McKinsey estima que a IA vai injetar 4,4 trilhões de dólares por ano na economia. E a gente encontra algumas pessoas que falam que acreditam que esse tema está super estimado e que às vezes a gente esteja vivendo até um hype. E eu concordo muito com a diretora do Google Cloud. Tá ligado. Acho que interferiu tranquilo.
que disse que se as pessoas soubessem o real impacto e as reais possibilidades de inteligência artificial, elas estariam trabalhando e estudando ainda mais inteligência artificial. Mas aqui a gente já tem um comparativo prático que mostra um estudo da Microsoft, no qual a gente teve um comparativo entre pessoas utilizando ferramentas de inteligência artificial generativa e pessoas que não utilizavam ferramentas de inteligência artificial generativa. E o que esse estudo mostrou foi que as pessoas que usam ferramentas de inteligência artificial generativa, elas gastam até 37% menos tempo em tarefas de escrita, têm até 40% mais qualidade nos trabalhos que elas executam e são até 2 vezes mais produtivas. Se alguém aqui pegou o hábito, e acredito que muitos de vocês já pegou o hábito de usar o ChatGPT ou qualquer outro tipo de ferramenta de IA generativa, provavelmente já viu que isso aqui é verdade. O ganho de tempo é, sem dúvida nenhuma, inquestionável, e a qualidade, dependendo do tipo de trabalho que a gente está executando, também é muito superior em grande parte das vezes. Mas, dando um passo para trás, né, e começando pelo começo, o que é inteligência artificial? E aí aqui eu me preocupei em fazer uma palestra um pouco mais introdutória, porque eu sei que a gente tem pessoas com nível de conhecimento muito diferente. Mas, de uma forma geral, inteligência artificial são softwares que simulam as capacidades humanas. Mas que tipo de capacidade que é essa? Desde a capacidade de fazer, por exemplo, um processo de recrutamento e seleção, escolher dentre vários candidatos ali aquele mais preparado para a vaga que você tem em aberto, até, e de maneira muito impactante nesse setor especificamente, a capacidade de escrever uma peça jurídica, uma petição, uma apelação ou qualquer tipo de peça jurídica. E, por último, mas não menos importante, quando a gente tem a união da inteligência artificial com a robotização, a possibilidade de efetuar uma cirurgia sem nenhuma intervenção humana. Isso já está acontecendo de fato. Bom, mas será como que isso afeta diretamente o setor de vocês? Tenho certeza que, passo 2 slides aqui, tenho certeza que está presente nas rodas de conversa de vocês, eu não sei se vai tocar, mas se der para dar um play aí, eu acho que vai. Está nas rodas de conversa de vocês, eu sei que ainda é uma visão um pouco futura, os ônibus autônomos. A gente já tem carros autônomos rodando em cidades como São Francisco, Austin, e isso também é uma tecnologia de inteligência artificial, uma tecnologia chamada visão computacional, que consegue, a partir de câmeras e sensores, tomar decisões como ir, parar, virar à direita, virar à esquerda. Isso é um tipo de tecnologia de inteligência artificial que eu acredito que, no longo prazo, vai impactar o negócio de vocês. Mas trazendo para o dia a dia dos escritórios das empresas de vocês e mostrando como isso já é realidade, que pode transformar radicalmente os negócios de vocês. Tanto a Microsoft, dentro do Excel, quanto o Google também, através do Google Sheets, já estão fazendo lançamentos aos poucos, né? De uma forma geral, eu gosto sempre de citar que a maior possibilidade da inteligência artificial é aumentar as nossas capacidades. Seja a capacidade de geração de novas ideias, novos insights, de sugerir soluções para problemas que antes a gente não conseguia entender qual a possibilidade de solução, apoiar na tomada de decisão e ajudar a executar algumas coisas que antes a gente não conseguia sozinho. E aqui eu trouxe um exemplo disso. Serão fortemente contestadas nos próximos anos. Whether it's the ability to speak other languages, la abilità di oratoria o anche competenze più specifiche come risolvere un problema matematico altamente complesso o operare un paziente. Niwei Zege Xinshi Dai Zuo Hao Junbei Lema. Bom, esse é um vídeo que eu gravei inteiramente em português. E aqui vocês me viram falando 5 idiomas diferentes. Dos 5 aí eu falo no máximo 2 deles. E, para quem acha que isso vai parar nessas aplicações que a gente grava vídeo e depois tem o poder de traduzir para qualquer outro idioma, a gente já tem hoje, dentro do Google Meeting, a possibilidade de dublagem em tempo real. Ou seja, eu faço uma reunião com uma pessoa que está na China, por exemplo, com ela falando em mandarim e eu escuto do outro lado em português. Isso vai chegar até o cotidiano do dia a dia nosso, muito provavelmente através dos fones de ouvido, por exemplo. A Apple já falou que as próximas versões do AirPod devem vir com tradutores automáticos em tempo real. Pensem o impacto que isso vai ter no mercado de trabalho de empresas, por exemplo, que tinham como barreira de entrada dentro do Brasil a possibilidade de ter profissionais falando em português.
e que isso não vai ser exatamente um problema. Da mesma maneira, empresas que gostariam de fazer negócio ou de expandir para a China, por exemplo, vão ter a possibilidade de fazer isso sem ter que contratar pessoas nativas de lá ou pessoas que saibam falar mandarim. E, acima de tudo, e por causa de algumas dessas tecnologias que eu mostrei para vocês aqui, a gente acredita que a inteligência artificial vai ser uma revolução de produtividade. Porque a gente teve algumas revoluções que impactaram muito a nossa vida como pessoa física, vamos dizer assim. A própria revolução dos transportes impactou muito mais como pessoa física do que dentro das empresas, né? A gente saiu lá da charrete até chegar um avião no século XX. A gente teve também a revolução das telecomunicações, que a gente saiu do rádio no século XX para chegar até os smartphones. E a gente já teve também as chamadas revoluções industriais, que impactaram muito dentro dos negócios. Surgimento da máquina a vapor, da eletricidade, da computação, da internet, e agora a gente está passando pelo que a gente acredita ser a quarta revolução industrial, que é a revolução gerada pela inteligência artificial. E isso gera um impacto muito grande dentro das empresas. E esses gráficos aqui mostram um pouquinho disso. Esse é um gráfico que mostra a quantidade de funcionários necessários para uma empresa do S&P 500 gere $1 milhão de faturamento. No começo dos anos 90, essas empresas precisavam, em média, de 8 funcionários para gerar $1 milhão em faturamento. Hoje, essas empresas precisam de menos de 2 funcionários para gerar esse mesmo $1 milhão. E a inteligência artificial já está gerando um impacto ainda maior. Essa aqui é uma tabela de algumas empresas chamadas de AI First, que já estão nascendo guiadas por inteligência artificial e priorizando o uso de inteligência artificial. E a gente tem aqui, por exemplo, o Midjourney, que é uma ferramenta de geração de imagens com inteligência artificial, que fatura $500 milhões e tem 40 funcionários. A gente tem o Cursor, que está faturando aproximadamente $100 milhões e tem 20 funcionários. Imaginem o impacto disso nos próximos anos dentro dessas cadeias de produção. Bom, apesar disso tudo, eu sempre gosto de ressaltar, e eu não vou passar toda essa linha do tempo aqui, que a inteligência artificial não começou agora. Ela é um campo da computação discutido e estudado desde os anos 50, mas que teve ali um longo período chamado de inverno da IA, no qual a gente teve poucos avanços. Para a gente chegar no momento que a gente está hoje, a gente precisou do surgimento de algumas tecnologias anteriores, como, por exemplo, a computação em nuvem, como, por exemplo, também o Big Data, para a gente chegar até novembro de 2022, que finalmente a gente teve uma democratização da inteligência artificial através do lançamento do ChatGPT. E o ChatGPT é o produto de, até hoje, maior sucesso na história da humanidade. Foi o produto que primeiro alcançou 100 milhões de usuários. Ele alcançou 100 milhões de usuários em apenas 2 meses. Para vocês terem uma ideia, o Instagram demorou alterado nos próximos 2 anos e meio. E quem acompanhou os últimos 2 anos, aí de novembro de 2022, 3 anos, né, novembro de 2022 para cá, já percebeu que isso realmente não é exagero. Isso aqui é um comparativo visual que eu trago para mostrar o tipo de resultado que a gente tinha com IA em 2023, com uma ferramenta de geração de imagem, o tipo de resultado que a gente tinha em 2024 e o resultado que a gente tem em 2025. E o mesmo vale para vídeos. Talvez vídeo tenha tido uma melhoria ainda maior, mas para geração de um contrato, para geração de uma petição, para análise de um dado, a evolução que a gente está tendo é realmente impressionante. E eu trago isso para sempre ressaltar para vocês que a tecnologia que a gente tem hoje não é a mesma que a gente vai ter num futuro muito próximo, do que a gente vai ter amanhã. Então, se o problema que vocês tinham não foi resolvido com a IA que a gente tinha ontem, não desesperem, não se decepcionem, porque talvez a tecnologia do ano que vem já vai conseguir resolver esses problemas. E aí, para finalizar, eu vou trazer alguns casos de uso prático. Consegue perguntar qual foi o faturamento, consegue perguntar qual foi o faturamento da semana passada, do mês passado, como isso se relaciona com o último período e tudo mais. Outro exemplo também foi esse agente de construção de contratos. Essa empresa aqui tinha 6 pessoas só para ficar personalizando contratos, mudando basicamente partes envolvidas e objeto do contrato, que era sempre o mesmo, e a gente automatizou, puxando do CRM da empresa esses 2 pontos específicos e entregando um contrato pronto no final do processo. Isso aqui é uma plataforma de IA generativa que a gente entrega
para alguns dos nossos clientes, no qual, dentro de um ambiente seguro, com governança de dados, com controle de acesso, a empresa consegue ter uma plataforma de IA generativa personalizada com a marca dela. A Renova, por exemplo, é uma grande indústria farmacêutica que está utilizando a nossa plataforma, e ela ainda consegue entregar a possibilidade de criação de copilotos, que são como se fossem assistentes de inteligência artificial, para que seus colaboradores criem seus próprios assistentes e, com isso, consigam ganhar produtividade. E algumas possibilidades para a utilização no transporte público. A gente tem a possibilidade de uso, e talvez mais importante, para também a execução de otimização de escalas, rotas e frotas. E como vocês podem preparar as empresas para vocês para essa era da IA, né? E aí eu trago alguns pontos bem práticos aqui, para que vocês realmente possam executar isso de maneira um pouco mais fácil e rápida na segunda-feira. Preparar o time de vocês, entregar letramento de inteligência artificial. Inteligência artificial é uma nova forma de interação com as máquinas, então é necessário que o pessoal aprenda como extrair o melhor daqueles modelos de IA, que a gente chama de letramento de inteligência artificial. Tentar identificar os melhores casos de uso e não tentar sair aplicando IA em tudo, entender o que vai ter provavelmente o melhor custo-benefício ali, o melhor relação de impacto versus custo de implementação. Oferecer as ferramentas certas para os times de vocês, oferecer ferramentas com governança, com previsibilidade de uso, para que também a gente não tenha um descontrole total e principalmente vazamento de dados por causa da utilização de ferramentas aleatórias. E, por último, mas não menos importante, incentivar o uso não só de IA, mas de qualquer tipo de nova tecnologia, e é assim que realmente a inovação acontece dentro das empresas. De maneira top-down, um incentivo que vem parte da diretoria para os níveis mais baixos, porque assim o pessoal se sente encorajado a usar, a conversar a respeito, a fazer treinamentos e tudo mais. Bom, pessoal, era isso. Acho que fechei exatamente no tempo que tinha aqui. Agora a gente vai para a parte mais legal aqui, que é o debate com o pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e estamos à disposição. Celso, muito obrigado. Acho que a apresentação aí ficou muito clara a importância que a inteligência artificial pode trazer de forma relevante aí para o setor. Eu queria passar a palavra para o Celso Camilo, né, e perguntar um pouco sobre quais são as tendências globais aí para o tema e como é que esse tema pode trazer de forma ganhos significativos aí para o nosso segmento. Bom, boa tarde a todos. Agradecer mais uma vez aqui o convite do NTU. Murilo, por favor, passe meu agradecimento a toda a diretoria do NTU. Agradecer também a presença dos colegas de painel. Prazer estar com vocês todos aqui. Eu acho que para falar um pouquinho das tendências globais, eu gosto muito de trazer um pouco de como é que nós chegamos até aqui. Celso Brandão trouxe um pouco do histórico, mas acho que é sempre bom a gente recapitular para a gente entender onde está indo os movimentos, né? Tanto global quanto local, para a gente perceber também e tomar melhores decisões. Eu costumo dizer, e aí eu vou voltar bem na pré-história, costumo dizer que nós somos tecnosapiens. Nós diferenciamos dos outros animais pela capacidade de desenvolver ferramentas complexas que melhoram o nosso dia a dia, que melhoram a nossa qualidade de vida. Na prática, são 3 grandes alvos: acelerar processos, melhorar processos, baratear processos. Isso vale, Murilo, da picadinha do Homens da Caverna aos tratores autônomos, aos ônibus autônomos. Porque, no final do dia, é o humano, com a sua demanda humana, carência humana, querendo extrapolar para a tecnologia as suas demandas. Então, é mais ou menos assim. Eu queria ter mais força braçal, física. Mas como humano, no corpo humano, eu não consigo tanta força assim. O que eu faço? Construo um trator. Porque ali eu transponho para a tecnologia, para a ferramenta, a minha carência. Mas o humano não para na carência física. Ele sonha mais alto. Ele, por exemplo, tem uma carência e uma demanda de voar.
Mas como corpo humano, não dá para voar. Apesar que alguns tentam, né? Sobe em cima do prédio, pula e tenta bater asa. Não dá. O que ele faz? Pega aquela carência dele, transporta para a tecnologia e cria o avião. Então, no final do dia, é uma espiral ascendente. O humano demandando e transportando carência para a tecnologia transformando o indivíduo que transforma a sociedade, que transformada demanda mais tecnologia. Então a gente vem nessa espiral humano, carência, tecnologia, demanda, mais carência, mais tecnologia, que vai do paleolítico até os dias atuais com a IA. Por que esse entendimento basal é importante? Porque senão a gente acha que está reinventando o mundo. E não está. A gente tem ciclos. É claro que são ciclos evolutivos. Você não espera que você esteja na mesma posição que você estava na caverna. Mas é uma espiral. De tempos em tempos, a gente revisita as demandas e as carências para criar novas ferramentas e novas revoluções. Então, no final do dia, é uma revolução social, catapulta a revolução tecnológica, catapulta outra revolução social. Se eu não entender esse movimento, eu passo a criar empresas que estão no passado. Porque eu estou dependendo e olhando para o retrovisor. Eu estou olhando o meu usuário, o meu cliente, que está na revolução anterior social e tentando projetar produto para ele. Na verdade, eu deveria estar olhando para a próxima revolução social. Porque se o movimento é espiral, ela vai acontecer. Quer um exemplo simples disso? Sociedade pré-eletricidade, sociedade pós-eletricidade. Completamente diferente. E assim foi com a computação. Aliás, um parênteses importante. Quando nasce a revolução da computação, a gente cria um novo mundo, uma nova dimensão no mundo. Até então, as carências e as demandas eram carências e demandas físicas. Trator, preciso voar, preciso ficar mais forte. Até então, a partir daí, a gente começa a digitalizar o mundo. E a gente nasce com o figital. O mundo passa a ser dimensão física e dimensão virtual. Nós estamos falando aqui agora, tem pessoas no WhatsApp. Eu falei, ele olhou para mim. Daqui a pouquinho ele volta para o WhatsApp. Essa fluidez de físico com o digital é a nossa realidade. Sociedade pré-internet, sociedade pós-internet. A mudança social ela acontece o tempo todo. E cada nova revolução tecnológica catapulta exponencialmente a mudança comportamental. É por isso que você vai andando na rua e tem um monte de gente como zumbi olhando para baixo. Isso é fruto dessa demanda, carência, não mais agora física. Começa a ser uma demanda e uma carência cognitiva. É daí que nasce a IA. Se nós desenvolvemos tecnologia, transportando demanda e carência humana para a tecnologia, qual foi a carência que nasce a IA? A carência cognitiva. Agora eu não quero mais ter braços fortes só. Eu quero ter raciocínio mais rápido. Eu quero ser mais analítico. Eu quero ser mais assertivo. Como é que eu faço com isso? Já que o cérebro humano talvez não tenha comportar a capacidade total para isso. Eu estendo isso para a tecnologia. Vai parar aí? Não. A próxima onda é eu internacionalizar, ou internalizar, melhor dizendo, a tecnologia dentro do próprio corpo. Isso não é coisa de cinema, de filme. É demanda humana. Esse negócio de celular aqui, ó, isso é uma coisa de museu, algo externo. Se teu filho, teu neto vai olhar para você e vai dizer assim, mas avô, você usava isso? Você não perdia? Não tinha que carregar? Não era ruim? É, de fato. A gente passou por isso. Mas agora vai estar tudo interiorizado. Porque é a demanda humana. Eu preciso crescer em cognitivo. Tá? É uma demanda, não tenha dúvida. Vai estar no biológico. Né? A gente tem vários exemplos biotechs desenvolvendo ferramentas usando IA para alterar a genética. Vai estar, porque em termos de velocidade, nós temos 3 velocidades no mundo. A velocidade da tecnologia, que é a mais veloz delas. Você tem a velocidade cultural, que vem a reboque da tecnologia. Então, nasce a tecnologia, depois a gente se adapta a ela culturalmente. Né? É por isso que as organizações têm um problema seríssimo de eu comprei o sistema, mas ninguém usa. Eu dei o treinamento, mas ninguém aplica. Porque as pessoas esquecem
que transformação digital é muito mais sobre transformação do que digital. Todo mundo pensa no digital. A gente está falando aqui de IA e todo mundo vai falar de software, de modelos de IA. Só que tudo isso é muito bom quando você consegue fazer a parte anterior, a transformação. Que é muito mais sobre pessoas, humanos, rituais, cultura. Então, a segunda velocidade é a velocidade da cultura, que vem a reboque da tecnologia. E tem a terceira velocidade, que é a mais lenta delas, que é a biologia. O seu cérebro é o mesmo cérebro do Homens da Caverna, que tem um processamento muito maior que tem aquele homem da caverna. Se é uma demanda humana, o que vai acontecer com o seu cérebro daqui para frente? Com a sua biologia daqui para frente? Nós vamos mexer nela. É claro. Nós vamos tentar acelerar a biologia conforme a tecnologia. Assim, explicando aqui agora, qual que é a dúvida? Está muito óbvio. Né? Só que às vezes assusta. Assusta porque, de novo, toda mudança causa dor. Né? Especialmente dor de adaptação cultural. Mas assim, tudo isso para explicar como é que nós chegamos até aqui. Nós chegamos nessa espiral ascendente. Tecnologia transformando indivíduo, que transforma tecnologia. Muito bem. E o que a gente faz com isso? Caiu no meu colo. Na minha vez, logo na minha vez, eu estou na empresa e cai uma bomba dessa. Todo mundo querendo usar IA agora. Né? IA virou a bola da vez. Como é que eu separo o joio do trigo? Como é que eu faço uma análise fria de ROI? Será que isso dá ROI? Será que isso dá ROI hoje ou dá ROI só daqui muitos anos para frente? E aí, pensando nisso tudo, entendendo esse momento histórico, que é uma janela de oportunidade, pensando no mundo como um todo, que os países, e depois eu chego nas organizações, que os países têm que entender a oportunidade que está na mesa. Especialmente os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Eu fui falar no DPEI. O DPEI é um órgão ligado ao CDE, 29 países discutindo políticas públicas de IA para os diferentes setores de desenvolvimento econômico e social. E a minha fala no DPEI foi muito nesse sentido, assim, para os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. O que acontece muito nesses países? O orçamento é muito curto, né? O cobertor é curto. Você tem uma dependência muito grande ainda de coisas básicas, saúde, educação, saneamento básico. Como é que você recompõe esse orçamento para investir em IA? É a bola da vez. É o que define o tabuleiro geopolítico. Como é que eu entro nesse tabuleiro geopolítico se eu não tenho orçamento nem para saneamento básico? E aí é a hora de se arriscar. Aí é a hora de mudar o modelo mental. Porque muitas das vezes o que mantém a gente no subdesenvolvido ou em desenvolvimento é o modelo mental. É esse modelo mental que ainda espera da corte a decisão. Que ainda espera da corte qual é a legislação que nós temos que aplicar aqui dentro. Porque a gente ainda não tem o modelo mental de ser o explorador. A gente continua sendo o explorado. É esse modelo mental que a gente tem que trabalhar nas organizações, no poder público, que a gente tem que sair na frente. E que para sair na frente tem que tomar risco. Não tem muito segredo. Qual que é a vantagem dos países desenvolvidos? É que eles já fizeram isso antes. Eles já sabem fazer porque já fizeram isso antes. Para eles é manter em movimento. Para nós é sairmos da inércia. A energia para sair da inércia é muito maior que de manter em movimento. Os caras já ganharam a corrida do vapor. Os caras já fizeram a da eletricidade. Os caras já tiveram na vanguarda da computação. Eles já estão montando empresas de chips há anos. A nossa empresa brasileira de chip nem sequer produziu um chip ainda. Então é esse modelo mental que segura a gente. Não é financiamento, não é talento, não é nada. É essa nossa capacidade de tomar risco, de andar à frente, de fazer boas parcerias. Aí eu estava respondendo a questão do orçamento, do cobertor curto. Se eu não me clusterizar, se eu não adotar um padrão de parceiros para tocar essa nova revolução,
eu realmente não vou ter orçamento suficiente para manter a corrida. E aí eu vou voltar para as organizações, vim do macro, vou para o micro. Todos os países sérios, desenvolvidos, têm um plano sério de desenvolvimento da IA dentro do país, que passa por investimento, passa por talento, passa por letramento. As organizações, pegando esse modelo novo mental, elas têm essa dor dentro de casa, né? Na segunda-feira vai bater lá na porta. O que eu faço? A gente lá na Federal, a gente criou algumas ações para apoiar as organizações brasileiras. Entre elas, um centro de excelência em IA. Hoje nós atendemos mais de 70 empresas, dos mais variados setores, para apoiar tanto em estratégia, então eu estou falando de board para baixo, porque a transformação digital é top-down, quanto no P&D. Então, muitas organizações precisam pontualmente resolver um problema, nos contrata para ajudar a desenvolver e depois transferir a tecnologia para aquela organização. Isso ajuda a responder... Eu acho que a gente tem que sair correndo, é isso, não? Ou é só para acabar o tempo? É só para acabar o tempo. Não precisava disso tudo, não, pessoal. Bom, então, para finalizar, as organizações precisariam fazer basicamente o dever de casa. Dentro da parte estratégica, revisitar a tecnologia como meio, não como fim. E aí trazer para dentro do board essa questão de visão estratégica. A gente tem discutido, nos conselhos que eu participo, eu tenho discutido muito isso. Assim. Vamos admitir que a gente pode tudo do ponto de vista da tecnologia. Para onde a gente quer ir? Porque para o barco que não tem por destino, segundo Sêneca, qualquer vento serve. Então, para onde realmente a gente quer ir? Qual o mercado realmente quer explorar? A gente conhece, de fato, o cliente, sabe da jornada completa dele, ou a gente tenta adivinhar? Então, coisas básicas, estratégicas, para depois subsidiar todo um plano de transformação digital que vai levar a projetos, que vai levar a monitoramento, que vai levar a KPIs, que vai levar a ROI. Tem toda uma cadeinha de processos estratégicos que precisam ser desenvolvidos dentro de casa para depois chegar a resultados significativos com a IA. Mas eu já estourei o tempo, já até me alertaram de forma até criativa, então eu vou passar a palavra e depois, se for o caso, a gente discute mais. Obrigado. Celso, muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras. A gente passou um pouco sobre falamos um pouco sobre o conceito de inteligência artificial, né? Alguns parâmetros de aplicação, falamos um pouco de modelo mental, mas agora eu queria passar a palavra para o Gustavo Baleiro e queria que você comentasse um pouco para a gente quais são os desafios de implementação, né? Quais hoje aplicar inteligência artificial nas organizações, como começar e quais são os desafios para isso e como que a gente pode resolver esse problema. Boa tarde, senhores, um privilégio. Obrigado a todos os presentes pelo convite. Eu acho que, disparado, o mais difícil é entender o propósito para que a gente usa uma ferramenta. E aí, professor, me desculpa, eu vou fazer algumas simplificações. IA ou todas as soluções que a gente tem, elas são estatísticas, tá? Vamos reduzir as soluções, as ferramentas que a gente pode utilizar. E a primeira pergunta é, aonde a gente quer chegar? Eu vi que a gente tem alguns representantes de poder público, muitos operadores, provedores de tecnologia, e aí nós temos duas perguntas que deveriam ser o cerne da questão. Uma, como eu aumento minha rentabilidade? Segunda, como eu melhoro a experiência e a percepção do meu passageiro? As duas questões, independente em que espectro a gente vai olhar para os mesmos problemas. Qual a base de dados que eu tenho? Como eu trato ela? Quais as ferramentas eu tenho disponível e como eu consigo chegar nesse resultado? E aí, vamos chegar até lá. Se a gente vai falar de usuário, o que o usuário quer? Ele quer o serviço, ele quer regularidade, ele quer previsibilidade. Mas será que a gente está preocupado em dar essa informação? Será que eu estou escalando o meu veículo corretamente na linha?
Será que eu tenho 100 viagens para fazer no dia? Eu estou fazendo 90 porque eu não estou recebendo subsídio, e aí eu estou fazendo 90 e aí tudo bem, eu estou fazendo 90. Mas lá para o meu usuário, tem 100 viagens que eu tenho que fazer. E aí para ele, você não só deixou de fazer 10, ele deixou de ter um serviço. E aí não tem IA que vai resolver, porque a percepção dele do sistema foi lá embaixo. Descredibilizou o sistema. E aí quando a gente começa a falar de quais são os elementos que a gente precisa, primeiro é olhar para o básico. Qual é a informação básica de transporte? Quais são as minhas rotas? Quais são os meus horários? E o quanto eu consigo cumprir de regularidade disso? Se a gente pega vamos dizer, os clientes Bus2, hoje nós estamos aí na casa de 90 clientes diretos, eu diria que a gente tem mais de 95% de cumprimento de viagem. Então, para cada 100 viagens que tem que ser executada, nós temos mais de 95 que são realizadas. Quer dizer que grande parte dos operadores do Brasil cumprem as viagens que são especificadas no sistema. Só que nós temos 67% de regularidade ou cumprimento do quadro de horário, que, na verdade, é uma das métricas mais importantes para o usuário. O que isso quer dizer? O usuário está lá para ele que o veículo vai chegar às 5h10 e ele chega às 5h30. E aí, não, mas espera, era 5h30, só que não foi atualizado. Então não adianta sistema de IA nenhum no mundo que vai conseguir recuperar que deveria passar 5h30. Por quê? Porque por mais que você tenha o GPS, a alocação do veículo está para a viagem de 5h30 e não de 5h10. Então ele não está olhando para o veículo em tempo real, porque aquele veículo que sequer iniciou a viagem. Então não adianta eu ter o veículo, o GPS em tempo real. Então nós estamos falando de, primeiro, básico. Então nós estamos falando de experiência para o usuário, primeiro a importância de ter dados com qualidade para o usuário, com o planejamento e principalmente com a medição da execução. Quando a gente vai para a segunda camada, como aumenta a rentabilidade do meu sistema? Se a gente perguntar para o chat GPT, é lindo, maravilhoso, e todos vocês já sabem a resposta, é fácil. Diminui meu custo, aumenta minha receita. Brilhante. Tá, mas como é que eu faço isso? O chat GPT ele não sabe qual é o modelo de remuneração. É tarifa direta? Eu tenho subsídio, custo quilômetro? Eu tenho um encontro de contas? Qual é o modelo de remuneração? Aonde está o meu custo? Será que eu posso cortar aquela viagem com 10% de eficiência com a minha demanda? Mas aquela, às vezes, é a única que atende determinada região, então eu não tenho acessibilidade. Nada disso uma inteligência artificial genérica vai resolver. Por quê? Porque a inteligência artificial feita por especialista ou multi-agente especialistas, ela vai conseguir endereçar problemas específicos. E aí, vários de vocês, quando a gente conversa, falam, mas espera aí que aqui na minha cidade é diferente, tem um detalhe, porque aqui tem o vereador, porque aqui tem tal particularidade. Isso acontece em todos os lugares, todos são diferentes. Então, um sistema geral não vai resolver um sistema específico. E aí, dando um exemplo, né? O ChatGPT perdeu uma partida de xadrez para o Atari. Porque o Atari foi feito, tem lá o jogo de xadrez, e o ChatGPT não foi feito para isso, ele é um autocomplete. Quando a gente tem um sistema multi-agentes, especialista para cada propósito, a gente vai conseguir segmentar e chegar nas soluções. Então, vamos falar do aumento de rentabilidade. Olhando para o custo, a gente vai conseguir fazer uma análise que, na terça-feira dessa semana, teve uma redução de demanda comparando com terça-feira da semana passada? Aonde? Em que localidade? Em que horário? Com qual quantidade? Será que, às vezes, não foi só no cartão do estudante e explica que foi uma greve, por exemplo, de escola, e a gente já consegue entender que foi uma questão pontual? E se foi numa região localizada que todos os dias essa demanda está caindo? Será que não fechou um comércio e isso está impactando na demanda, portanto, eu posso fazer uma reprogramação operacional do meu serviço? Então, a IA ela vai servir quando a gente está falando lá do dado básico, que eu estou entendendo a bilhetagem, eu conecto no meu dado de planejamento, conecto no meu dado de execução, né, o AVL, o GPS, dados secundários, por exemplo, como do governo, que eu vou saber acessibilidade, vou saber renda. No final, eu vou entender comportamento. E aí, com comportamento, aí nós vamos poder ir para a camada de receita. Como eu aumento a receita? Como que eu trago novos usuários? Como que eu mudo essa percepção ou melhoro principalmente a relação do meu passageiro e consumo do serviço? A gente vem falando, eu pelo menos escuto há 20 anos,
Passageiro deveria ser o centro, ele deveria ser cliente, não passageiro. Como trazê-lo para essa equação e ter a tão sonhada receita extratarifária? Se a gente entender o comportamento, nós podemos dizer que, ao invés de sugerir para que ele ande às 18h20, porque a linha de 18h10 ela está lotada, isso seria uma redução de custo. Eu posso falar que, já que você não vai mudar esse comportamento, ou que você vai andar numa linha vazia, eu vou te dar um gift card, eu vou te dar uma bonificação para você, então, ter um benefício direto de mudança de percepção e, ao mesmo tempo... Fala um pouco para a gente como que a IA, inteligência artificial, pode induzir o comportamento, principalmente aí dos nossos motoristas, e trazer aí operações mais seguras. Oi, pessoal, boa tarde. Eu posso ficar em pé? Vou ficar em pé. À vontade. Mais legal. Eu quero começar essa palestra dizendo Meta, start recording. E aí o óculos aqui, ele vai começar a gravar, tá? Porque ele é um óculos inteligente, tá? Por que eu estou falando de óculos aqui hoje, que não tem nada a ver com um seminário de mobilidade, né? Mas é um assunto muito interessante, porque ele antes ia me ajudar a enxergar, tá? Mas agora ele está aqui junto comigo, vendo onde é que eu estou, para onde é que eu estou olhando, o que é que eu estou ouvindo, quais são os meus interesses, quais são as perguntas que eu faço no dia a dia, quais são as dores que eu tenho. E ele está analisando o meu comportamento. E a partir daí, ele está criando um padrão e está fazendo respostas e assuntos inteligentes que sejam apropriados para as minhas demandas, para as minhas necessidades, para as minhas preferências. E isso é um símbolo, tá, de que hoje a tecnologia ela se voltou para o comportamento humano, para o indivíduo. Tá? Antes a gente via tudo no macro e agora cada vez mais a gente está vindo para o micro, para a necessidade de cada um. E é aí que eu conecto os pontos aqui com os motoristas, o comportamento dos motoristas. Tá? Hoje tudo que tem dentro dos carros é super moderno. A gente tem todo tipo de tecnologia dentro dos carros, né? Eu nem recebi o passadorzinho. Foi mal. Obrigada. A tecnologia não observa só o que está ao redor, né? Ela observa a gente. A transformação mais profunda no nível de transporte é invisível, que é no comportamento. Tá? No nosso caso aqui, a gente sempre fala, tá, que por trás de qualquer botão que seja acionado, né, dentro do painel, por trás de qualquer sistema, por trás de qualquer máquina, mesmo aquelas mais sofisticadas aqui hoje na nossa realidade, a gente sempre tem um ser humano por trás. Até quando a gente fala dos autônomos. Tá? Sempre tem alguém tomando uma decisão, sempre tem alguém com alguma dor que precisa ser resolvida. Então, não adianta a gente só ficar na tecnologia, a gente tem que olhar para os humanos que estão atrás dela. Porque os dados sozinhos, eles não educam, não inspiram e, especialmente, não corrigem comportamentos. Nós, como empresários do setor, a gente sempre tem que estar atrás daquele mililitro ali de diesel, aquele combustível extra que a gente trabalha tanto para conseguir comprar, para poder rodar os nossos carros. Agora, como é que a gente faz isso? Como é que a gente melhora, né, essa eficiência? Como é que a gente aumenta o desempenho desses motoristas? E aí é muito engraçado, eu sempre dou um exemplo, que eu sempre digo, não é sobre o carro, é sobre o motorista. Por quê? Porque se eu pegar, tá, eu e Max Verstappen, pegar um carro da Fórmula 1 extremamente tecnológico, colocar eu e ele para dar uma volta na pista, na mesma hora, com o carro idêntico. Quem é que vai ganhar a corrida? Eu, né? Claro. Estou brincando. Mas não duvidem que eu dirijo muito bem.
Ele vai ganhar por uma besteirinha só, mas vai ganhar. E por que que ele vai ganhar? Ele vai ganhar porque ele foi exaustivamente treinado para fazer aquilo, para conhecer aquela máquina, para saber operar ela na melhor forma possível, extraindo o desempenho todo que ele puder daquela máquina. E aí, hoje, com os nossos ônibus super modernos, como é que a gente vai fazer isso com os nossos motoristas, que muitas vezes eles não são sofisticados? Na sua maioria não são sofisticados. A gente precisa ensiná-los a usar aquelas máquinas, né? Então, hoje a gente vê um monte de forma de captura de dados, é telemetria, é câmera, é sensor, é 1 milhão de penduricalhos dentro dos ônibus. Hoje de manhã um empresário estava falando isso para mim, parece uma árvore de Natal, nossos ônibus, tanta coisa que tem pendurada. Então a gente tem muitas coisas ali captando dados, mas só os dados não resolvem. Só os dados não resolvem. A gente tem muitas empresas muito boas entregando dados de muita qualidade, tá? E isso não é mal nenhum, tá? A gente mesmo, dentro da Mobs2, a gente tem a Mai, que é a nossa agente de inteligência artificial. Deixa eu ver se ela está pegando aqui, ou se eu não estou com sinal. Vou escolher aqui aleatoriamente um convidado para testar a Mai. A Mai é nossa agente e ela vai entregar dados para a gente. E não tem mal nenhum nisso. Meu pai está aqui, ó. Achei. Ele é meu cliente, foi meu primeiro cliente. Pai, uma pergunta aqui para eu perguntar para a Mai. Quantos erros por quilômetro tivemos ontem na nossa empresa? Tá, vou perguntar aqui, um segundinho só. Depois vocês vão conseguir ver isso tudo, que eu vou disponibilizar o vídeo no nosso site, para vocês verem. Vocês não conseguem ver meu celular, mas vão conseguir ver o vídeo. Vou fazer melhor, vou falar com ela. Oi, Mai. Qual o meu EPK de ontem? Saiu aqui, ó. Ah, deixa eu mostrar aqui, ó. Rebeca, o seu EPK, eventos por quilômetro, está em 0,19. Resumo dos dados. Total de eventos, 7.341. Quilometragem total, 39.481 quilômetros. Média de EPK, 0,19. Esse índice está alinhado com a média dos últimos 60 dias. Caso queira detalhar por eventos ou comparar com outros períodos, posso ajudar. É isso. Tá aqui. Isso é ótimo, tá? Só que isso não resolve o problema. Isso mostra. É um diagnóstico. A Mobs2 lá atrás começou como uma empresa que fazia o diagnóstico. Então, quando a gente começou com telemetria lá atrás, eu cheguei lá na empresa do meu pai e disse, eu quero testar um negócio legal aqui que vai te mostrar como é que teus motoristas estão dirigindo. E aí, ele, vamos testar. Os gestores dele só quiseram me matar. Porque eu entreguei um monte de problema que eles não enxergavam antes. Eles, além de ter todo o trabalho de transportar tudo, né? A gente sabe como é complexo isso, o ato de transportar, eles agora conseguiam enxergar todos os problemas de todos os motoristas dele, todos os dias. É muito dado. E agora? O que eu faço? Né? A gente sempre diz que ninguém conserta o que não sabe que está errado. Mas quando você vê o que está errado, você se sente obrigado a consertar. E isso serve para o motorista também. O motorista não sabe no que ele está errando. É muito difícil isso, né? Como é que ele vai ser educado? Então, a gente criou uma plataforma educacional conectada com dados. É um caso prático de uso de dados aqui. A gente
cria padrões de comportamento que vêm através da captura desses dados, cria padrões de comportamento individual, a gente identifica as falhas de cada um, porque eu dirijo de um jeito, o Valmir dirige de outro, cada um dirige de um jeito, cada um tem um problema. Então, as falhas da gente são diferentes. E a gente cria uma jornada de educação personalizada, específica para cada um, e ela é viva. Hoje, minha necessidade é uma, daqui a 6 meses vai ser outra. Então, é uma plataforma automática, adaptativa e personalizada. É como oferecer um coach pessoal 24 horas por dia para cada motorista. Por que a gente fez isso? Tá? É muito difícil mudar comportamento. É o que a gente tem conversado aqui, a gente estava conversando lá atrás, antes de entrar. É muito difícil. Ou você tem que ter uma premiação pela mudança de comportamento, você tem que ter algum incentivo para aquilo. Mas a gente sempre acreditou que a educação é a maior e mais potente ferramenta de mudança de cultura e de comportamento. Quando você é educado, você leva isso para a sua vida. Tá? Então, a gente, na hora que consegue conversar, criar um canal de comunicação com esse motorista, que ele se sente valorizado, que ele se sente parte do time, né, como o grande ativo que ele é. Ele é o cara mais importante desse ônibus quando a gente está da porteira para fora. Ele é que vai decidir lá fora se ele vai passar em cima do buraco ou não, num dia de raiva ou de distração. Se ele vai fazer mais um acidente, é com ele, está na mão dele. Se ele vai dirigir bem e vai consumir mais ou menos. Então, o nosso grande ativo, tão caro, tão tecnológico, está na mão de um cara que pode não estar conectado com você, pode não estar no mesmo time que você. Mas quando você começa a se comunicar com ele e educá-lo, sendo específico na educação de cada um, dizendo para ele, eu estou prestando atenção em você. Eu sei qual é a sua necessidade e não estou perdendo seu tempo, porque educar é muito difícil, né? É bonito de falar e difícil de fazer. Né? Quando a gente tem milhares de motoristas espalhados por aí, a gente sabe da dificuldade de trazer todos eles para poder conversar com eles sobre os problemas. Eles, na hora do retorno ou antes da jornada deles do dia, não tem tempo, é impossível. Ou você, então, traz 50 motoristas para dentro de uma sala e vai treinar, mas isso não é eficiente. Porque metade está dormindo, a outra metade está com raiva, porque está ali dentro. E aí, quando você é eficiente nisso e está dentro da mão dele, dentro do celular dele, num aplicativo que está mostrando a performance dele, está dizendo para ele onde é que ele errou, como é que ele corrige, está estabelecendo metas para ele, está dizendo como é que ele vai fazer para ser um melhor motorista, o melhor profissional que ele pode fazer, ele se engaja e ele percebe a importância dele. E com ele percebendo isso, ele vai agir de forma melhor. A gente tem tido resultados extremamente importantes nos clientes da gente. Eu trouxe aqui alguns números só para ilustrar. Esses números são variáveis de acordo com o uso da ferramenta. Não existe ferramenta que faça mágica, né? Se você não usar, ela não funciona. Então, especialmente na parte de acidentes graves, a gente tem um número importantíssimo. A gente tem uma queda de mais de 75% em acidentes graves. A gente tem uma queda de mais de 60% de EPK. EPK são erros por quilômetro. Quantos erros eu cometo dentro de 1 quilômetro rodado? Tá? No número hoje da Itamaracá, meu pai perguntou ali, que deu 0,19, aquilo dá mais ou menos, na minha conta aqui, 1 erro a cada 5,5 km. Tá? Isso não é a realidade de uma empresa que começou agora a trabalhar. A Itamaracá foi a primeira, tem uma cultura disso. Então, isso é trabalhado, isso é mudança de cultura dentro da empresa. E tem que usar a ferramenta para que ela faça sentido, para que ela funcione. Então, é o que a gente sempre diz. A verdadeira mudança começa no invisível. E a próxima revolução do transporte é comportamental. É o ser humano, gente. Tem que usar todas as tecnologias possíveis, usar tudo que você puder.
mas prestando atenção em quem é que está atrás. Quem é que está atrás da máquina? Quem é que está atrás do sistema? Vamos educar essa turma toda para que a gente consiga extrair deles o melhor desempenho possível. E com isso, tudo melhora. A tecnologia, ela possibilita que a gente enxergue, tá, com clareza os problemas. Mas a educação, ela possibilita que a gente haja com inteligência. E aí a gente consegue extrair aquele mililitro extra de diesel, aquela peça que podia não ter sido desgastada. Entendeu? Então, é isso, gente. Termino por aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Rebeca. Né? A gente pôde perceber quão importante é também não só o uso da ferramenta, o uso da tecnologia, mas como a cultura também pode afetar e pode travar ou não, né, o desenvolvimento da inteligência artificial dentro dos negócios, dentro das organizações e até mesmo em âmbitos de países. Valmir, gostaria que você falasse para a gente um pouco mais sobre casos práticos que estão sendo aplicados no segmento, do nosso segmento aqui de transporte coletivo, e como isso já tem trazido alguns resultados em todos os âmbitos aí das empresas, manutenção, etc. Legal. Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Queria desejar sucesso para o Edmundo aí na presidência da NTU. Bom, gente, eu acho que todo mundo foi muito cauteloso falar de IA. Eu vou ler duas afirmações aqui, que é para chamar a atenção o quanto que a IA vai transformar nossas vidas, tá? Então, uma delas é do ex-diretor de negócios do Google. Ele afirmou o seguinte: a IA provavelmente virá atrás do seu cargo, seja você executivo de alto escalão ou um trabalhador de nível inicial. É a primeira afirmação dele. E a segunda, ele fala que ele e outros 2 especialistas desenvolveram, com a ajuda da IA, um trabalho que 300 programadores fariam, né? Então é super alarmante isso, né? O outro, o Yuval Harari, acho que todos já ouviram falar, né? Um escritor e historiador. A IA não é só uma ferramenta, é um agente que pode tomar decisões, ter ideias novas e criar IA superiores. E aí tem um risco grande, tá? Então hoje a gente está usando muito a IA limitada, que é o quê? Você dá um contrato para ele, dá um contrato, resume para você, você faz uma pergunta, ele te responde, e tudo bem, né? Eu acho que é o estágio inicial da IA. E quem me conhece sabe que eu estou no mercado desde 1986, oferecendo software de gestão para as empresas de ônibus, né? Então, estou sempre olhando as dificuldades, as inovações do lado do empresário. E em determinado momento, eu falei o seguinte, gente, eu acho que tem muita tecnologia, porque o ônibus parece uma árvore de Natal, né? Cada um tem uma ideia, coloca mais um, e nós estamos num momento, eu vejo que é importante, porque é a primeira vez na história da humanidade que todo mundo se comunica por um único meio, né? Então, o jovem de 5 anos, o senhor de 90 anos, ele usa o WhatsApp para se comunicar. Então, isso é um benefício extraordinário. Outra coisa, nós temos abundância de informações, né? Então, você põe no Google, o Google te dá um monte de coisas. E eu, que sou mais antigo nessa área, sempre falava, o computador é burro, né? Se você colocar coisa errada, vai ser coisa errada. E aí é a mesma coisa. Então, se você der informação errada, ele vai te dar informação errada também, né? E minha vida toda, minha história toda foi na Praxis, eu continuo sócio manutando a operação do dia a dia. Eu sempre tinha um sonho de... Gente, eu tinha que entender todas as informações, porque as informações isoladas, ela te dá o benefício isolado. Então, quando você fala, olha,
o meu carro quebrou. Você vai na telemetria e olha na telemetria que tem ótimos sistemas, porque quebrou. O faturamento diminuiu. Você vai no sistema de bilhetagem, olha por que diminuiu. Isso aí, o ser humano não é capaz de analisar muitas informações. A gente vê nas nossas empresas, né? Você tem lá o BI com informações estáticas e o cara, se não tiver referência, você falar que 2 é bom ou 2 é ruim, tanto faz, né? E é difícil você analisar tantas informações. Há 15 dias, nós promovemos uma palestra de IA para empresários de ônibus, né? Foi maravilhoso. E como está sendo aqui? Agora, quando a gente fechar a porta, você vai falar o seguinte: o que eu faço? Eu dou um celular para cada funcionário, uma cópia do ChatGPT e fala, gente, cai para dentro aí. Né? Assim, e a segurança? E os dados confidenciais que eu tenho? Então, se você vier com dados todos eles espalhados, você não vai ter a solução que você precisa para tomar decisão. E eu não gosto de falar muito de produto, tá, gente? Só que eu estou tão animado com o que nós desenvolvemos. Nós estamos 1 ano trabalhando nisso, que eu acho que é a consolidação, por isso que ser velho é bom, a gente fica por último, então a gente aproveita um pouquinho da fala de cada um para apresentar o que a gente construiu. É uma realização de um sonho, eu vejo para mim. Por quê? Porque ali você pode ver naquele desenho, né? Eu tenho ERP, eu tenho monitoramento, tenho telemetria, tenho o ônibus elétrico agora. E aqui o que todo mundo faz? Todo mundo vem aqui e pega a informação da bilhetagem isolada, do ônibus elétrico, telemetria, monitoramento, ERP. O que nós construímos? Isso aqui já é até surpresa para alguns fornecedores aqui, que nós já estamos integrados com eles, tá? Então já está pronto, disponível. Então nós pegamos todas essas informações aqui, nós criamos uma base de dados bruta, no único lugar. Eu tenho certeza que todo mundo tem um monte de tecnologia, só que na hora de falar o seguinte, quantos quilômetros eu rodei? Aí você vai para o GPS e fala uma coisa, vai para o ERP e fala outra coisa, vai para o monitor e fala outra coisa, você não sabe. No fim, você fala, o que o órgão gestor paga? Ah, vai esse aí então. Né? Aqui nós resolvemos esse problema, por quê? Aqui eu transformo os dados brutos numa base de informações. Eu até me arrisquei a chamar de mina de ouro. Por quê? Porque aqui eu vou ter todas as visões de tudo isso aqui num único lugar, e aqui eu mando o meu agente de IA conversar com essa base de informações. 45 mil quilômetros. Isso é tão real que nós substituímos o fornecedor de lona de freio porque a gente descobriu que ele estava dando rendimento a metade do seu concorrente. Né? Então, isso aqui, você pode... E eu queria desmistificar esse negócio, que quando... Agora, abre um parênteses aqui, gente, me desculpe falar, é um saco. Quando você fala, eu fiz isso tudo, você fala, é ChatGPT? Tá bom. Ele joga tudo no lixo o seu esforço, né? Achando que o ChatGPT resolve tudo. Mas se você não tiver esses dados estruturados aqui, isso é muito difícil ter. Né? Então, aqui, essa lista vai aumentar. A gente é agnóstico, né? Então, eu posso ter qualquer software de gestão, posso ter qualquer empresa de bilhetagem, a gente vai crescendo isso. E aqui, sim, eu tenho informações para quem? Para abastecer o fabricante do carro. Falar, olha, o seu veículo da Zona Leste de São Paulo dura tantos mil quilômetros. A sua peça lá no Nordeste dura... É isso que a gente quer entregar. E o que a gente quer fazer também é o seguinte, baseado em todo esse consumo, eu vou programar minha compra de peças, evitar aqueles estoques absurdos, dinheiro parado, peças ficam obsoletas, você não sabe o que fazer com ela, isso aqui ele pode resolver parte ou toda essa dificuldade que todas as empresas têm, tá? Então eu venho falando muito sobre isso, sobre o dashboard, que é o que todo mundo tem, está aqui embaixo, ele continua, né? Você pode ter mais uma fonte de informação, que é aqui dessas informações tratadas, dessa mina de ouro, você pode continuar buscando de cada sistema, de onde você quiser. Aqui
está o pulo do gato. Então, eu não informo para vocês um monte de informações, você tem que saber o que você tem que avaliar. Não, você vai conversar, como a Rebeca falou. Você fala, quais são os casos que vão quebrar a semana que vem? Ele vai te mostrar. Outra coisa que a gente sofre muito em reuniões de gestores é o seguinte, né? Toda pergunta que o chefe faz nunca tem resposta no painel. Sempre você fala, eu vou buscar para você. Eu vou buscar. Por quê? Porque é estático. Então, você vai poder fazer uma reunião, vai poder não, você já pode fazer a reunião, você perguntando, quanto faturou a linha tal? Porque perguntas não são estruturadas, né? Então, você pergunta, ele te responde. Simples assim. Então, eu assim, convido vocês a conhecerem essa solução. Está sendo lançamento agora e eu tenho conversado com algumas empresas, com alguns fabricantes até, e todos confirmam que o que a gente desenvolveu não tem nada parecido no mercado. Então eu vejo que o grande desafio nosso como empresário é, eu saio daqui, o que eu faço agora? Né? Porque se você não fizer nada, é uma opção. Só que você tem que fazer alguma coisa. Você vai dar uma cópia de chat GPT para cada um e falar, desenvolva aí o que vocês quiserem? Não. Então, eu acho que a gente pode ajudar com esse que está pronto já. Né? Lógico, eventualmente depois você vai querer desenvolver outras coisas, tudo bem, não tem problema nenhum, mas isso aqui está pronto já. E a gente gastou mais de 1 ano para chegar nesse nível aqui. Né? Então, a tecnologia, ela veio para ficar, não dá para a gente também se desesperar. A IA ela vai trazer novos cargos, novas funções, mas eu ainda não tenho certeza que não vai eliminar muitos postos de trabalho. Você tem ideia, no Einstein, ele já tem 160 algoritmos, a maioria deles voltado para a gestão e pouco para a área médica. Mas por que eles ainda não deixaram que substituir o médico? O médico tem que falar, ok. Né? Então, essa é uma revolução e nós estamos começando. E se vocês, nós aqui, que estamos no segmento de transporte, a gente acha que o mercado está ruim, imagina o varejo. O varejo é o seguinte, hoje para você comprar uma geladeira, o que você faz? Bem, pelo menos eu faço isso, acredito que a maioria faça, né? Você pega lá os dados da geladeira, coloca no Google, vai aparecer Casa Bahia, aí você fala, o preço melhor é esse aqui. Eu vou comprar daquele preço menor, né? Eu tenho que visitar. O que facilita um pouco é o Mercado Livre, que tem tudo lá, né? Então, todo mundo vai no Mercado Livre, coloca, geralmente é o melhor prazo, o melhor preço. Só que isso aí não vai existir mais, porque cada um de nós vamos ter um agente de IA, com o CPF, com os dados bancários, e você fala, olha, eu quero uma geladeira. O que ele vai fazer? Ele vai se comunicar com todos os agentes, ele vai negociar e vai te entregar na sua casa, sem você ter o contato com ninguém. Aí você fala o seguinte, já deu, né? Esse reloginho, gente, é um negócio que a mão fica gelada, a boca fica seca. Mas... Vamos lá, nós combinamos que eu ia falar quanto eu quisesse aqui, né? Bom, gente, então, só para terminar. Então, a gente imagina os caras lá que hoje já estão na dificuldade, a margem apertadíssima, ele não vai ter nem vendedor. Para que ter o vendedor? Não precisa. Os agentes vão se comunicar, os agentes. Então, assim, é uma revolução que não é para todo mundo sair assustado daqui, mas para todo mundo saber que tem que fazer alguma coisa, tá? E eu passei de todas as fases, a fase do desespero, e falar assim, o que eu vou falar para os meus netos estudarem? Vai ser médico? Vai ser advogado? Vai ser o quê? Ninguém sabe, né? Mas, com o tempo, eu estou ficando mais calmo, viu, gente? Valeu, obrigado. Valmir, muito obrigado. A gente tem mais 5 minutinhos. Vou passar a palavra para o professor Celso para fazer um fechamento e deixar um recado final aqui para a gente. Murilo, achei bem arrojado a sua parte trazer para o professor o fechamento em 4 minutos. Eu acho que é bem arriscado.
Mas parabéns pela inovação de tomar risco. Eu acho que, assim, tentando compilar um pouco o que os colegas falaram, tentando também me colocar na posição de vocês, eu acho que a gente falou bastante aqui sobre como é que nós chegamos até aqui. Foi falado agora há pouco também que não há volta, né? Não tem como desver. A sociedade vai continuar daqui para frente evoluindo cada vez mais, ou involuindo, né? O processo nunca é linear, ele é multimodal, ele vai e vem, mas a tendência é de uma reta de crescimento. Mas o fato é que não vai voltar atrás. E aí a pergunta seguinte é: o que eu faço na segunda-feira? Eu recebo muita ligação de empresários como vocês, que saem de um evento como esse, parabéns à NTU pela organização, e que chegam na segunda-feira desesperado, ou no mínimo animado, mas sem saber muito bem o que fazer. E eu costumo, depois de acalmar, né, fazer quase um papel de psicólogo, depois de acalmar, o processo sempre é montar estratégia, sempre começa top-down, então o letramento tem que estar no board também. Porque se é alguma coisa de longo prazo, tem que ter sustentação de longo prazo, o board precisa estar inteirado do assunto, precisa entender para que aquilo não vire kamikaze, mas sim uma tomada de gestão de risco. Né? Qual o tipo de risco que eu topo a correr? Qual o tipo de projeto que eu vou começar a investir? Quais são os projetos low-hanging fruit? Né? Quick wins? Quais são os projetos moonshot? Vou ter fôlego para moonshots ou não vou ter? Esse tipo de coisa não vai buscar lá na operação esse tipo de resposta. Isso tem que vir do board. Então eu tenho que estar com o board preparado. Letramento do board e do C-Level é fundamental. E aí, claro, depois que você tem uma estratégia muito bem montada, e detalhe importante, isso não quer dizer que você vai acertar por completo a estratégia. Mas se você tiver a mentalidade de adaptação constante, ela tende a fazer o que o americano chama do fail fast. Vai falhar, falha rápido, não tem problema falhar. O problema é insistir no erro. E por isso que a mentalidade, né, do aprendizado, do lifelong learning, para o C-Level e depois para a cultura da organização, é super relevante nesse mundo VUCA, né, nesse mundo tão dinâmico. Então, acho que a partir da estratégia, a partir do letramento, a partir do plano de transformação digital, né, seja por governança de um comitê, de um conselho, ou associado no que quiserem associar, mas tem que ter a governança para monitorar, as coisas começam a botar a bola no chão e fazer aquilo sair de uma nuvem chamada IA para uma coisa de realidade até que vire ROI. Então, tem profissionalismo nisso, tem como trabalhar nisso. Escolha de fornecedor faz parte desse plano. Né? A escolha da startup que eu vou atrelar faz parte desses planos. Vou ter inovação aberta ou não vou ter? Faz parte desse plano. Só que não dá para, evidentemente, tomar decisões na base, simplesmente, da motivação do marketing, da motivação da hype, e assim por diante, que vai gerar frustração e vai ser pior. Né? Então, meu conselho final, ouvindo todos os colegas e tentando passar esse resumo para vocês, façam de forma estratégica. Comece pelo letramento dos C-Levels e do board. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima. Obrigado, Celso. Obrigado, Rebeca, Gustavo, Valmir. O Celso que teve que sair um pouquinho antes. Foi um prazer dividir aqui o painel com vocês. Roberto, volto a palavra aí para você. No tempo corretíssimo. Pela sua brilhante condução, como lhe é peculiar, o Murilo não é tecnologia, ele é empresário de ônibus, mas com muita tecnologia na veia. Tivemos 2 Celsos aqui, né? O primeiro Celso, que foi absorvido pela inteligência artificial, ele já faz parte lá da Matrix, ele trouxe uma abordagem tecnológica e mercadológica muito importante, e o professor Celso com a sua abordagem conceitual, acadêmica e a aplicabilidade que os nossos queridos aí do setor, né, o Gustavo, a Rebeca e o Valmir Colodrão nos deram sobre... Olha, de novo aí. A IA está falando, acabou o tempo. Vamos fazer uma foto oficial, por gentileza, aqui na frente. Pedir aqui os nossos fotógrafos oficiais, por gentileza. Muito bem.
Quero aproveitar aqui e citar a presença de uma autoridade que nos brinda com a sua presença, que é a deputada Catarina Feitosa de Santana, PSD de Sergipe. Uma salva de palmas aos nossos queridos.